Ó, vocês estão na TV, ó. Será que o pai e a mãe não vê vocês lá na TV? Ah, podia passar, né? Podia ser. Não tá gravado? Tá gravando, Jeff? Ah, podia colocar, será que pode colocar na abertura do podcast? Galera, olha só a surpresa que a gente teve aqui, ó. A visita que a gente recebeu na gravação do nosso podcast. Dá um oi aí, pessoal. Tudo explicado, né? É que a escola tá comemorando os 85 anos e o projeto é Afetos e Memórias. A gente veio deixar um afeto para estudantes. Ai, eu tenho medo de que legal! Vem pra cá agora, não pode encostar. Olhem lá do que saiu pra nós bater uma foto. Uma foto de vocês. Olhem lá. Mure pra frente, Deixa eu sair. Ai, meu Deus, deixa eu sair. Vocês querem ficar na foto, né? Deixa eles tirar as câmeras. A Duda tá bem bonita na foto, ó lá. Vem pra cá, Julinho. Aqui, ó. Ela está atrás do Manu? Isso, a Manu tá assim. Eu não consigo olhar. Aquele sorrisão, pessoal. X? Agora vamos dar tchau lá pro tio Jéssica. Dá tchau lá. Tchau. Mais uma. Que legal, né? Hoje eles não têm novidade pra contar. Ai, Ó, e dizer pro papai, pra mamãe, pra qualquer pessoa que vocês encontrarem assistir o Pra nosso assistir, ó. podcast. Como é que é o nome? Nosso podcast, tá? Chega em casa e diz pra mamãe, ó, mamãe, assista o nosso podcast. Sim. Marketing, né? Tem que marketing. Passa amanhã às 9. Às 9. Toda terça às 9. Tá bom, então. Obrigada. Obrigado. Ó, Não, pode tá. dar tchau agora. Sim. Hoje eu tô bem casual, bem. Amor. Tu fala dos apoiadores no início? Falo. Começa e fala. Aham. Você sabe que hoje, sabe uma coisa que eu estava fazendo? Organizando os remédios que você falou. Isso. Aí eu Isso é uma catei na coisa minha bem interessante. bolsa, aí eu tirei todos aqueles medicamentos, tipo, que eu... Tipo, remédio pra gripe. Cara, eu não tô gripada porque eu vou ficar carregando isso comigo toda hora. Eu fico com ela quando ela Né? deixa remédio no quarto. E isso foi o que a gente conversou Não, outro ela, dia. ela me deu uma... É o que? No banheiro, bem baixo? Não, última na gaveta, verdade lá no- assim. Não, na verdade, Lá na remédio todo mundo tem, né? O ideal é dentro de uma caixa, dentro de um armário. Esse é o ideal. Ótimo, tá. É, ou pelo menos que fique escondido dos nossos olhos. Porque o que o nosso cérebro automaticamente ele enxerga? Ele enxerga a doença. Então tu passa, muitas vezes o pessoal deixa na cozinha, no quarto, tu passa e o teu cérebro enxerga doença. Então isso acaba assim, ó, tu ativa no teu cérebro doença, né? Não é saúde. Quando tu só Exato. toma remédio porque você está doente. Não, aí eu já peguei. Hoje eu já peguei minha bolsa, falei, Muito deixa eu bem, organizar. amor. Ai, Nossa, que que orgulho. orgulhoso. Aí... Porque eu brigo com ela, falo, Bruna, tira esses Direto. remédios da gaveta do quarto. E é nisso que o Da neuro... cabeceira Isso do- aí. Não, gente, pelo amor de Deus. E muitas vezes eu fui lá, pegava tudo e jogava lá numa gaveta do E eu ficava banheiro. brava porque ele tirava do caso das minhas vistas, né? Eu Isso. precisava ver o remédio pra lembrar amor, que tinha que tava tomar. curando o nosso ambiente. Isso tava curando. É, a gente briga. Tu que tá Ai, vivendo. deixa eu ver. Peraí, Jeff. Ah, meu Deus obrigado. do céu. Tá bonito, nosso calor. Vou ligar esse ar-condicionado no frio, isso sim. Tá, Porque... Com essa lambatida aqui que eu joguei aqui, ó. Eu acho também, vamos ligar no frio. Joga
Deixa eu Só uma achar. névoazinha aqui, ó, pra dar no suave. Hoje eu mesma fiz o meu cabelo e... Tu tá com um tricô tão bonito, amor, por que tu não tira essa jaqueta? É que é regata. É, daí tu vai destoar daí de não, nós. daí não. Vai destoar. Eu com... Ó, gente, É, e eu com esse aqui, só esse daí eu Gente, já sério não... que eu tô com essa gola. Bonitão, mas sério, né? Passo Ai, mais tá. sério. Pera aí que eu vou me organizar. Meu cabelo, ele se faz ele mesmo. Ai, cabelo Calma aí que ele lindo. vai ter com a câmera. Aí quando tu quiser falar olhando pra câmera, é porque a cara Tá. lá. Essa Ok. aqui vai pegar a nossa... Servindo o nosso vinho, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial. Pelo menos o primeiro contato com ela pra mim, gente, foi muito, muito, muito especial. Então vamos brindar esse... Vamos. Sempre que começamos nosso podcast com brinde, agradecer a Cantina Mascarão, Mascarão, que sempre maravilhosa. nos presenteia com esses vinhos maravilhosos. Joana já esteve aqui, gratidão. Muito obrigada. E antes de falar da nossa convidada de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores: Cantina Mascarão, Viva Farma, Cloud Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna, Mercadão do Óculos e Hitsat. É isso. É isso, vamos começar. Esse papo vai ser bem Vamos, legal. Eu não, vai adoro ser esses ótimo. assuntos. Vai ser ótimo. Gente, eu tava falando aqui nos bastidores como eu conheci a Melissa. A Melissa, ela faz terapia capilar comigo. Eu lembro que a primeira vez era pra ser feita uma terapia de 30 minutos. Eu segurei ela 1 hora. Porque a gente começou a falar sobre o assunto que nós vamos abordar hoje. E é tudo tão encantador e traz uma consciência tão boa. São mínimos detalhes, mas faz uma lógica, assim, absurda. E eu acredito que vai ser muito bom compartilhar isso com todos vocês. Então, peguem todas as dicas dessa mulher fantástica, porque ela é incrível. E qual vai ser o papo de hoje? Qual vai ser o papo de hoje, Melissa? Presente, diga Olá, do que vamos pessoal. falar. Então, hoje nós vamos falar sobre Feng Shui. Olha aí. Eu tava conversando com a Bruna que a gente se conheceu há muito pouco tempo, né? Mas a gente teve uma conexão muito Sim, bacana. E muito. no primeiro dia que a gente se conheceu, ela já me convidou pro Podcast, eu falei, você tem que ir, você tem que falar sobre isso. Então a gente vai falar então sobre Feng Shui, sobre energia, sobre como isso pode influenciar na nossa casa, na nossa vida. E é muito incrível todos esses conhecimentos trazer para nossa vida. Então eu quero dividir um pouco com vocês sobre isso que eu venho praticando, que eu venho, enfim, aprendendo. E, enfim. Que traz estamos resultados aqui. incríveis, né? É. Gente, eu lembro que no nosso bate-papo, Mel, você deu dicas muito importantes sobre a entrada, sabe, da casa, da empresa, dos lugares. Isso. Na verdade, então, no Feng Shui... Vamos começar. Isso. Vamos, senão eu já vou. Antes das dicas, pra vocês ficarem aqui Sim. até o final. Vamos começar. De onde vem essa? É uma tradição, um ensinamento, um conhecimento, uma ciência? Não é uma ciência. É um conhecimento, são práticas milenares, né? São práticas milenares, elas se originaram na China. E então é para realmente o fluxo de energia dos nossos ambientes, eles trazerem harmonia para nossa vida. Então o Feng Shui, ele estuda o ambiente, tanto da nossa casa quanto das nossas empresas, da nossa empresa, e traz formas, existem técnicas de melhorar esse fluxo através de localização da mobília, localização de cada área da casa, como fica melhor tudo isso. Então o Feng Shui, ele traz isso para nós. E todo o conhecimento o estudo que eu venho tendo, trabalha não só o Feng Shui. Existe uma nova técnica, que é o Neuro Feng Shui, que é um método criado pela doutora Maraísa Faria. E esse método, ele vai além, ele se aprofunda no Feng Shui. Ele trabalha, então, como o nosso cérebro, né, enxerga o nosso ambiente. Faz todo sentido, né, E como gente? o nosso ambiente, ele nos influencia, e nós também influenciamos ele. Então, o ambiente, a gente diz, é um espelho, né, do que nós temos por dentro. Então, nesse sentido,
né? Então, o Neuro Feng Shui, ele traz para nós. Por que então a gente não ancorar no nosso ambiente aquilo que a gente deseja? E daí, sim, transformar o nosso interior também. Então, assim como nós somos um reflexo do ambiente, a gente pode ancorar o que a gente deseja para o nosso futuro, para a gente receber isso. Isso faz total sentido. Tem não posso dizer filósofo, mas enfim, um homem importante 3.000 anos antes de Cristo que chama Hermes Trismegisto. Foi egípcio, se eu não me engano, em que ele falou das 7 leis universais. E nela está contida a lei da correspondência, né? Que é o que está em cima e está embaixo. E isso faz muito sentido porque eu lembro sempre disso porque eu fiz um curso de oratória uma vez. E a primeira tarefa é arrumar o guarda-roupa. Perfeito. Porque não tem como a gente falar bem, nossos pensamentos precisam estar organizados. E não há como o nosso íntimo físico, que é o guarda-roupa, né? O nosso, onde a gente guarda as coisas mais íntimas e tal. Não há como os nossos pensamentos, que é um plano mental, estarem organizados se no nosso plano físico, que é mais fácil de fazer, a gente não tiver organizado. Então faz total sentido. Perfeito. É justamente isso. Os nossos armários, as nossas gavetas, eles são o nosso interior. Então, muitos de nós... Vocês lembram da sensação de arrumar uma gaveta? É ótimo, tá lá bagunçada Gente, ontem, nossa. então, né? Aquela sensação, meu Deus. E o que acontece? A gente guarda muita coisa velha, antiga, desnecessária nas nossas gavetas, nos nossos armários. E daí o que acontece? A gente não dá lugar para o novo entrar, sabe? A gente não abre a possibilidade de algo novo entrar porque tá tudo muito cheio. Exato. Com aquele medo de tirar, né? Com aquele medo de tirar. Então, assim, minha vida não tá andando pra frente, né? Os armários estão todos Mãe lotados. agora, mãe. Oi, tudo bem, mãe? Tá assistindo? Por favor. Por favor. Os armários, as gavetas, né? Mas esse é um trabalho, gente, é uma coisa muito complexa. Né? Porque a gente tem ali a nossa história, tudo, e é muito complexo a gente tirar as coisas. E tu acha que Se se tu der desapegar. aquela camiseta que tu usou do momento importante, nossa, aquilo vai apagar. E eu não Isso. sou nada assim. A Bruna bem sabe. Eu sou um pouquinho Bem mais desapegada. apegado com as coisas do salão, com materiais, que às vezes eu realmente jogo fora e depois eu digo, agora eu precisaria daquele rolo que eu joguei fora. Aí eu vou lá ter que comprar um novo. Porque são coisas mais usáveis, porém às Claro. vezes elas ficam lá. Mas em casa... Não eu, cada desapega. 3 meses, eu tiro o meu guarda-roupa inteiro, quase. Ai, nossa, Desapega é bastante. maravilhoso. Eu né? sou- Eu já não sou assim. Então eu tô realmente, pra mim, é um grande aprendizado tudo isso. Não, sim, eu acho que o ato de você fazer essa limpeza, por exemplo, uma vez por ano que seja, né? Tirar as coisas velhas para dar espaço para as coisas novas. Quando eu penso nisso, parece que é uma limpeza interna Mas também, não né? é que você pensa. É uma limpeza É interna. uma limpeza. Só a sensação já é muito boa de tu Então, a primeira... desencarquilhar aquelas coisas antigas lá. Então, o início de tudo do Feng Shui, antes de verificar as divisórias da casa, de aqui. tudo, não, é organização, limpeza, tá? Manter plantas e animais com saúde, né, saudáveis. Um cheiro gostoso em casa, uma música gostosa. Então, tudo isso vem antes, né, da aplicação do Feng Shui. Então, E tudo tu influencia, mantém, tipo, tudo a influencia. música que você escuta no Claro. ambiente, os cheiros que você coloca Tudo. dentro da tua casa, tudo influencia, né? Tudo influencia, porque a gente, né, nós temos 5 sentidos, né? E os nossos 5 sentidos, eles precisam estar em harmonia, vamos dizer assim. Então, a questão da harmonia, ela começa por essa organização. E claro, tu trazer para o teu ambiente coisas específicas do Feng Shui também ajudam. Mas, assim, a organização É essencial. é essencial. É essencial. Isso O Gil adora isso. eu amo e eu, quando eu tô, Eu falei sei lá, pra ela. ansioso, coisa assim, eu saio limpando, saio jogando coisa Sim. fora, ataco os nervos de todo mundo, Ai, meu principalmente Deus lá do no céu. salão. Nossa. E a Porque eu Bruna já vai faço- escondendo, né? O Gil vai Porque botando eu- fora, a Bruna vai porque eu já escondendo. faço todo mundo limpar uma parte, porque mesmo que não esteja sujo, mesmo Sim. parece que
dá Não, uma é uma outra clarada. coisa. E lá com as meninas do salão, nossa, eu Sim. com muita frequência, tipo, a gaveta, limpa a gaveta todas. É algo muito bacana para limpeza, tá? Limpeza energética mesmo. É uma misturinha com óleo essencial. Ah, já vamos anotar. Pode falar. Ele adora, pode Anota, falar. galera. Eu sabia que ele ia anotar. Eu Então- hoje eu já tô fazendo tudo isso aqui. É verdade. Então, assim, ó, na verdade, para fazer essa limpeza, não só a limpeza, limpeza energética e também limpeza de um local, assim, que uma mobília antiga, né? Aham. Ou tu vai numa Foi da casa. avó, que Isso, foi da- é muito tem importante toda- fazer Ah, eu tenho As favor. brigas da limpeza. família. Isso, não, para tirar todo esses, né? Toda essa questão, 500 ml de água Anota aí, galera. e 8 gotinhas de óleo essencial de melaleuca ou tea tree, né? Aham, chá verde. E daí Quantas gotas? 8. E daí tu faz essa misturinha e daí tu aplica num paninho e vai passando Vai assim. passando na casa. Pra tirar essa, digamos, pra te fazer essa limpeza energética. É maravilhoso. Ai, que massa. Então, tira para utensílios antigos, para, enfim, uma casa nova que você Tá entrando tá entrando. Faça essa limpeza energética que, nossa, É uma outra coisa. E realmente o tea tree, né, que é o chá verde, a planta do chá verde, eles usam pra tudo, né? Os orientais. Na verdade, isso aqui fugiu um pouquinho Ah. do Feng Shui, tá? Já. Porque essa é Ali a outra gente tá numa energia Estamos vital. é isso aí, coisa de falando energia vital. de energia, pra gente Conhecimentos realmente gerais limpar. agora. Conhecimentos gerais. Então, é um pouco de Feng Shui, um Ah, eu pouco de achei que tinha a energia ver que a gente com- tá... Ai, máximo. Porque, na verdade, o neuro Feng Shui traz essas questões. Por isso que... porque o Feng Shui, ele é um conhecimento milenar. Então, tu pensa... Sei lá quantos 1000 anos atrás, né? Aham. A gente não tinha... Não Tanta existia coisa. tanta coisa. Exato. Então, realmente, o Neuro Feng Shui vem para trazer esse Pra aprofundamento também. e atualizar Aham. tudo isso. Mel, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as peças-chaves dentro do Feng Shui que a gente precisa ter em casa, tipo, numa entrada? Porque eu sempre gostei, já li, já tudo isso, mas tem coisas que talvez façam muito sentido ou não nessa nova, né, atualização, digamos assim. É porque às vezes fica uma coisa muito desconexa, né? Aí tu vai no lugar todo lindo, aí tem uma coisinha com um fio vermelho pendurado, Ai, que gente talvez gosta de faça cor. muito sentido, mas Mas para as pessoas... aí não fica, né? não Tu fica pensou bacana. todo numa arquitetura, tem aquele fio fiozinho. vermelho. Aham. A minha Isso. energia boa vai embora, tudo naquele. Sim, porque tu olha para aquilo, meu Deus. E realmente, o que é interessante é que existem escolas, né, de Feng Shui que elas dão assim faz algumas coisas meio gigantes, né? Aham. E a escola do chapéu negro contar tibetano, que é a que, enfim, faz parte dos meus estudos, ela é mais tranquila. E a minha professora maravilhosa também é muito mais tranquila. Então tem coisas que você olha e não vai ficar bonito colocar. Então procura outro tipo de cura, né? A gente Sim. chama de cura no Feng Shui Aham. os aspectos a serem melhorados. Então procura outro tipo de cura. Aham. Porque é justamente isso, tem que entrar dentro da decoração e você não perceber, né? Então, esse é o propósito. Então, a pergunta que você tinha feito, né, Bruna? Sim, que são De- quais são as peças-chaves assim, que a gente Chaves. precisa ter em casa? Na verdade, a questão da organização e da limpeza É o mais importante. é muito importante, Tá. tá? E o que eu diria pra todo mundo? Tenham plantas naturais em casa. Nada Além de de plástico. pega coisa de gente, plástico, pelo amor. gente, não tem sabe? energia nenhuma. Tenham plantas naturais. Eu acho que essa é o meu recado maior. Porque a planta, ela traz vida, né? Então, tu vê um ambiente, uma sala que é toda em tons pastéis. Tá? Gente, coloquem uma planta nesse Aham. local. Se transforma. É uma outra Ah, a coisa gente que a gente adora. gosta bastante. Eu adoro. E também nós temos a questão das pedras, né? Dos cristais. Então, eu até trouxe pra vocês, que eu esqueci de trazer aqui. Depois eu vou pegar. Que é a pirita, né? Que é a pirita para atrair a prosperidade. Aham. E
e a cianita azul, que é a pedra de proteção do arcanjo São Miguel, Que legal. e a selenita branca, né? Que ela é uma pedra de limpeza espiritual e tudo mais. Então, essas pedras que é bacana ter no Ter em ambiente. casa. O Feng Shui, então, assim, ó, não é só energia vital. Pro Feng Shui, tudo, absolutamente tudo é energia. Então, dentro disso, o que acontece? Na nossa casa, as pessoas são energia. As plantas são energia. As mobílias são energia. Elas contam uma história. Tudo é energia. Então, a gente... E isso, por isso que o nosso ambiente, ele é tão importante, a gente ter um cuidado, o que tem no nosso ambiente. Eu até estava falando com a Bruna na questão dos remédios, né? Sim. Que nós, aqui na Serra, ou em muitas partes, mas eu digo aqui na Serra, que eu digo na minha família, isso é muito comum, a gente ter remédio espalhado por Toda a casa. toda a casa, né? Ou pelo menos assim, no quarto, no banheiro, na cozinha. Na cozinha, que é pra lembrar ali do ladinho da água, que era como eu fazia, tá? Isso, Fazia. na cozinha. Então, o que os remédios eles remetem? Eles remetem à saúde? Não. Tu toma remédio quando? Quando Tá doendo. está doente. Então, se você deixa um remédio ali, sempre pro teu cérebro, isso é o neuro Feng Shui, tá? Aham. O teu cérebro tá sempre olhando, porque é questão de segundos o que o cérebro enxerga e interpreta. Às vezes nem é consciente pra gente. Então, o que ele tá vendo? Ele tá vendo doença. Sim. Tá? Tu deixa o remédio ali nas tuas vistas, do lado, né, no teu quarto, então tá sempre vendo doença. Então, ao invés de tu fazer um trabalho de cura, tu te cura de uma coisa, já fica doente de outra. Aí o remédio já tá ali, né? Tipo assim, tá te bom. esperando pra quando tu ficar doente. Então, quer dizer, tu E já às vezes você nem tá e fala, eu tomar um Isso aí. negocinho. Isso aí. Então, tudo isso é muito importante a gente verificar o nosso ambiente, o que ele pode estar trazendo de negativo para nós. Então, o seu remédio, a melhor coisa, colocar ele dentro de um armário, né? Não ficar nas vistas, ou dentro de uma caixinha. Fechadinha. De preferência, a caixa dentro do armário também, que a gente fica lembrando. E isso é muito importante. Até outro dia, minha filha tava doentinha. E olha só, eu disse, eu vou deixar esse remédio aqui que eu tenho que lembrar de dar pra ela. Então, olha só, né? É impressionante. É uma como coisa a gente- totalmente É inconsciente. inconsciente, a gente faz muito isso. E eu lembro que nesse bate-papo, nossa, mudou completamente. Eu prestei tanta atenção nas coisas que ela tava falando, que hoje, por exemplo, foi um dia que eu abri a minha bolsa e arrumei ali os remédios que eu tinha. Eu falei, gente, mas tem remédio pra resfriado, tem pra febre, tem... Falei, mas eu tô resfriada? Não, então tira. Mas eu tô, sabe, eu fui tirando, só fui deixando aqueles, enfim, que eu tomo diariamente, suplemento, enfim. Mas o resto, eu fiz uma limpa e saí tirando tudo. E é incrível, tu tira inclusive essa energia, né? Claro, de tipo, dentro, porque de perto você de fica ti. carregando com você um É punhado porque de tudo tem- remédio que você porque tudo nem... mesmo, por exemplo, essa garrafa de vinho, ela está Ela aqui tem- como matéria, mas ela tem uma onda de informação. Não, ela Em tem outro, toda uma né? história, né? Essa garrafa tem uma Tem história toda por trás, né? Da família Mascaron, Isso. né? Toda uma Exato. história de como começou. E é incrível isso. É incrível, tu tá tomando, então às vezes tu toma um vinho, a gente compra, né, de repente um vinho italiano, daí tu quer conhecer a história. Então tudo é energia. Tudo Não, isso é é muito energia. legal, isso é muito legal. E isso do Feng Shui é muito bacana para que tu consegue sentir isso. Aham. Depois que tu começa a olhar com outros olhos para pro teu ambiente. Total. Mel, a dica dos espelhos também que eu amei. Dos espelhos. Ai, qual delas a gente conversou tanto? Que na entrada você tinha que ter o Não. espelho. Como é que é? Na verdade, assim, ó, o espelho, muitas vezes as pessoas entram, colocam um espelho na entrada, né? Na verdade, o espelho, o que a gente indica é o baguá, tá? Com o espelho no centro, daí na porta de entrada do lado de fora. Do Eu lado tive de muitos fora. anos. Isso. Que é para que as energias ruins não entrem, né?
né? Sim. Então, não é essa questão, o espelho no entrada hall do de local. entrada, no local, né? Porque a energia, a gente chama a energia, tá? No Feng Shui, ela é chamada de Qi, tá? Então, existe o Qi, que é o positivo, tem também o Qi negativo. Então, uma casa bagunçada, suja, ela tem essa energia ruim, né? E a casa organizada, ela vai trabalhando essa energia positiva. A energia Qi, ela entra pela porta de entrada de casa. Então, o que acontece? A gente tem que convidar a energia para entrar dentro de casa. Então, vocês podem ver nas casas americanas, principalmente, eles usam muito Feng Shui nos Estados Unidos, né? Tem geralmente guirlandas. E não interessa se é Natal, Páscoa. O que é? A guirlanda é uma forma de convidar o Qi para entrar dentro da sua casa. Que interessante. Então, assim, tu convida o Qi para entrar. Então, pela porta de entrada é que o Qi principalmente entra. Ele entra também pelas janelas, mas principalmente pela porta de entrada. Então, assim, uma porta bonita, convidativa, que abra dos dois lados, quando é aquela porta de duas, né? Então, isso é bem importante para o Qi poder entrar. E daí, o que acontece? Nós temos a questão do espelho. Dentro da porta de entrada, a gente tem três possibilidades. A porta de entrada pode ser na área da espiritualidade, ou do trabalho, ou de amigos e viagens. Então, se for na área ali da espiritualidade, o espelho é melhor vindo, sabe? Porque o espelho, ele tem essa energia da água, da abundância, né? E vamos lá, então, acho que a gente tá atropelando aqui. Vamos para ver como que a gente estabelece as áreas no Feng Shui. Ai, que horror. E antes de continuar esse bate-papo super gostoso com a Melissa, quero muito agradecer a Cloud Store, que é quem me veste no programa, na vida pessoal, né? Também, tudo. Amo de paixão. Gente, a Cláudia tá com uma coleção incrível de outono e inverno. Dê uma passadinha na loja que tem várias novidades para vocês. Não deixem de conferir. Menon Odontologia, um espaço incrível criado para você. Menon Odontologia cuida não só, enfim, da parte estética, mas cuida da saúde, né? Dos dentes, num principalmente. Todo, num todo, um lugar extremamente aconchegante com pessoas muito, muito, muito queridas. Um beijo pra vocês, amo muito. E La Taverna, gente, sigam La Taverna no Instagram e confira todas as possibilidades de passeios que eles podem proporcionar pra vocês, tá? Mercadão do óculos, Dia dos Namorados chegando. Dia dos Namorados chegando, vamos Tá aí. presentear a galera. Vamos presentear a galera com óculos incríveis. Eu já garanti o meu. E eu também, vocês Essa podem até olhar lá no semana. nosso... Já nosso garanti que eu fiquei perfil. apaixonada. Gente, tá incrível, tá incrível. Tem a coleção da Sabrina Sato, tem da Cris Flores, tem a própria confecção do Mercadão, que também é incrível. Então aproveite todas as possibilidades da loja. Beijo, meninas. Beijão. Vamos voltar então, nós estávamos retomando, Voltamos. porque a gente vai se perdendo, né? É muito assunto, É né? muito Quando a assunto. gente começa. A gente vai montar um workshop, gente, vai estar à venda após esse... Ai, é incrível como tem assunto. Tem muito assunto. É. Nós ia retomar, Retomar, então. Retomar. Sim, porque a gente vai entrando no assunto do Feng Shui e daí a gente, né, é muita coisa para conversar. Então, como é feito, né, a técnica do Feng Shui? A gente utiliza o baguá. Tá. O baguá, ele é um octógono. Com... é o que tu tem na tua... Isso, Você eu tenho mostrar aqui. pra câmera aqui pro pessoal reconhecer? Sim, então Ui. aqui, ó. Então, aqui, ó. Ah, e tem um grande aí, ó. Tem um grandinho pra vocês. Né? Ele é um octógono e ele tem Incrível. 8 trigramas, tá? Cada trigrama, ele se refere a uma área da nossa vida. Então, nós temos aqui sucesso, relacionamento,
futuro, criatividade, amigos e viagens, trabalho, espiritualidade, família e prosperidade. Então a gente trabalha essas 8 áreas no Feng Shui. Daí, como que a gente aplica o Bagua? A gente precisa, então o ambiente que vai ser analisado, a gente precisa de uma planta baixa. O que é então a planta baixa? É como se você tirasse uma foto de cima do seu ambiente. Então a gente precisa ter especificadas as divisórias, onde é o quarto, onde é a cozinha. Então isso é muito importante. E a gente aplica o Bagua. O que acontece? A técnica a gente faz dentro de uma outra forma. A gente especifica, né, cada área e a gente faz esse retângulo e a gente aplica. Dentro de cada cômodo da casa. Que legal. Dentro da casa inteira. E a gente aplica e daí a gente vai descobrir se tem área faltante em algum local, se tem área excedente. E dentro disso a gente consegue entender na casa onde está cada área da nossa vida. Então, por exemplo, tem lá aquele quartinho da bagunça, né? Que maravilhoso que a gente, né? Como diria uma conhecida minha, é o quarto de jogos, né? Onde eu jogo tudo. Eu jogo tudo na área da prosperidade, né? Então, assim... Nossa, não conversa. Não conversa. Não vai dar certo, pessoal. Não conversa. Então, Meu é Deus. isso. Qual que é o cantinho direito ali lá em cima? Eu já me consultando Aqui ó. a prosperidade. Relacionamentos. Já vamos chegar E nos que quer dizer, relacionamentos. só uma pergunta no meio disso. Isso se aplica em cada ambiente? Se aplica na casa inteira? Tudo conta? No terreno inteiro? Se a pessoa tem um quiosque lá atrás da casa, isso conta? A gente faz a gente pode fazer numa casa, a gente faz, aplica o Bagua do terreno e da casa. Então a gente aplica 2 baguás para entender onde está cada coisa, né? E da empresa a mesma coisa. Mas eu quero aplicar o Bagua específico numa sala, né? Para entender pode também ser aplicado, né? Inclusive na mesa de trabalho tem locais que é mais bacana tu colocar certos objetos, né? E daí, enfim, a gente aplicando o Bagua, a gente consegue identificar. Então, por isso que é muito personalizado. Não, e você falou agora, imagina, o quartinho da bagunça com a prosperidade. Né? Então, assim, por isso que é essencial a questão da organização. É essencial tu conseguir organizar a tua casa para a energia fluir. Claro, não, isso faz total sentido. E a questão da prosperidade, ela vai muito além, porque a prosperidade é uma energia, né? Então, a prosperidade, ou a gente tá dentro, ou a gente tá fora. Não existe meio termo. Não, a prosperidade é uma energia. Então, e se for para dizer um começo, é agradecendo. Tá? Agradecendo o que tu tens hoje. Esse é um começo de trazer a prosperidade para a vida da gente. Agradecer, né? Então, assim, porque o que acontece? A reclamação entra numa energia de escassez muito forte. Então, quanto mais a pessoa reclama, quanto mais, né, põe empecilhos, mais está indo para a energia de escassez. Então, quer começar? Começa agradecendo. O que tem hoje, e agradece pelas pequenas coisas. Não adianta nada organizar a casa toda, né? E ser aquela resmungadeira. Perfeito, né? E porque, inclusive, tu vai trazer uma energia, uma vibração muito melhor pra tua vida. Exato. E, Mel, é por isso que, por exemplo, muitas pessoas falam que dentro de casa a gente tem que falar palavras limpas, né? Palavras prósperas e tudo mais, para que
não gere aquela energia ruim dentro de casa, porque muitas vezes é a gente que traz. Perfeito. Sim, normal. Eu, assim, ó, Né? eu sempre digo pra minha filha, as palavras têm poder. Tem. Né? E daí tem algumas palavrinhas que às vezes ela é uma criança, como toda criança, são, né, às vezes muito impulsivos, daí eu digo, filha, troca essa palavra. Mas é isso Substitua mesmo. por uma outra. Trazer consciência, né, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente pensa. Então, isso atrai a prosperidade. Né? Então, assim, vai muito além do Feng Shui. O Feng Shui auxilia para que o seu ambiente possa te ajudar nisso tudo. Mas aquilo que tu faz, aquilo que tu pensa é o comando, né? E falando nisso, que, enfim, o que você faz e o que você pensa influencia bastante, eu lembro de um papo que a gente teve, que ela falou assim, Bruna, que aí veio muito de encontro, você vai lembrar desse momento. Ela falou assim, Bruna, eu tinha ali minhas coisinhas de pia, né, meus potinhos, meu guarda-esponja, tudo de plástico. Mas por que plástico? Eu fui lá e procurei um outro que seja de metal pra colocar, porque na verdade... Aí eu lembrei que você do merecimento. as Tupperware, né? Lembra? Ai, não, vai ser tudo tudo de vidro, não vai ser nada Falei, de a gente vai plástico. comprar uma por semana, que tem um Chamar valor pra agregado maior, digamos. Aham. A gente vai vir no mercado comprar uma por semana, mas chega desse Gente, plástico. e daí é outra questão. Olha só, o que a gente faz? A gente, às vezes, não é nem pelo valor. A gente vai lá e compra 10 de plástico, porque tá, né? 10, compra... Se tu compra 2 de vidro, é o mesmo preço. Exatamente. Então, olha, como a gente trabalha nessa questão de não merecimento, né? Exato. Então, assim, eu preciso de 2, mas eu vou lá pelo mesmo preço, eu compro 10, 10 mas de plástico. Aonde tá o teu Usou duas a vezes, já taxa tá de tudo merecimento, riscado. Passou uma né? esponjinha, já tá tudo riscado. Exatamente. Então, na verdade, é um trabalho constante. Todos os De dias. todos os dias, de consciência, de olhar. Então, é justamente esse olhar que o Neuro Feng Shui traz. Que não é só o nosso ambiente, não é só colocar coisa, é o olhar. Então, o olhar. por exemplo, na minha casa, na área dos relacionamentos, eu tenho a sala, né? E Tá ali... no lugar super certo. na verdade sim, e não existe lugar errado, entendeu? Não existe lugar errado. A gente vai, com aquilo que a gente tem, a gente vai buscando as curas, vai buscando melhorar essa energia. Então por isso que não dá pra gente ficar habituado nessa questão, não é errado. Não tem lugar errado. Então é só fazer esses ajustes. E pra mim, né, é um lugar que a minha família, eu e minha família, a gente fica. Então eu coloquei uma manta amarela, porque o amarelo traz a comunicação, né? Então, pra gente conversar mais, e super funcionou na minha casa. Que massa. E claro, combinou, né? Não é o amarelo jogado do nada, né? Do nada um amarelo na sala. Tem vários tons de amarelo também, Isso. pessoal. Né? Não é do nada assim, nossa, Sim. joguei né? Tem tudo. E agora a minha sala tá uma plantação também, né? Eu tenho. Porque realmente, depois que tu entra nessa energia. Parece né? que a casa ganha Não, vida. Ganha vida. lá em casa a gente tem muita planta. A gente tem muito. No salão também, muita planta. Ai, é maravilhoso. E a gente adora. Eu adoro. É maravilhoso. E as plantas, né? Muita gente diz, eu viajo, não consigo cuidar, não, né? Mas tem algumas que pode ter Sim. e que não demandam tanto cuidado. Sim. Uma espadinha de São Jorge que sobrevive a qualquer coisa, A né? espada de São Jorge, Se deixar ela secar até muito, ela dá flor. mas ela é. Eu não ia falar sobre isso. Agora, polêmica do podcast. Na verdade, todo mundo usa a espada de São Jorge. Aqui, Eu né? acho que é pela durabilidade até, né? Pois é, só que ela tem uma questão. Ela traz essa proteção, mas ela também traz uma agressividade. Tá? Então, assim, porque São Jorge é um santo protetor que Guerreiro. usa uma espada guerreiro. Então, trabalha isso na tua mente. Então, ela tá trazendo essa agressividade também pro teu ambiente, né? Porque
dentro dessa proteção, que é Sim. algo muito forte, né, da espada de São Jorge, ela traz essa agressividade. Então, assim, ó, num ambiente onde tu tem muitas pessoas, né, eu vejo espada de São Jorge pra Por tudo que é tudo. lado, né? E então, assim, às vezes ela traz essa agressividade que não é tão bacana. Do ambiente. Isso, eu na minha sala, eu tenho uma espada de São Jorge lá no cantinho. Pra mim, conseguir, às vezes, né, trazer essa energia de ação, né, que a gente precisa. Então eu digo assim, ó, espada de São Com Jorge, cautela. olhe pra ela com muito amor, mas assim... Não vai me encher a casa de espada. A gente não tem lá em casa, né? Eu tenho só no salão. E uma planta que é muito bacana ter, que eu até tenho uma história bem engraçada dela, é a Zamioculca. Que ela traz essa energia de proteção, de prosperidade, e ela não dá muito trabalho. Não tem muito. Quanto menos água der, melhor. Isso. Pra te ter uma ideia, a minha lá de casa ficou 1 ano sem receber água no banheiro. Amor. E ela tava maravilhosa. Ela adora. Ela sobreviveu com, com a umidade do banheiro. Então, pra ter uma ideia, sabe? Então, se alguém quiser ter uma planta, a Que não dê Zamioculca trabalho. É é ótimo. maravilhosa. Né? Então, Eu quero agradecer agora nossos apoiadores. Cantina Mascaram, que está aqui nos presenteando sempre com esses vinhos deliciosos. Maravilhosos. Viva Farma Farmácias. É um lugar onde encontra remédios, maquiagem, perfumes. Mais uma vez, Dia dos Namorados chegando. Viva Farma, uma dica incrível. Homem.com, que aqui me veste. Linha de inverno. Acabando o outono agora, inverno chegando. Passem lá de uma olhadinha. E Ridstart Smart. Adoro. Venda manutenção de celulares e acessórios. E galera, vai lá, fala com o Dani que os valores são sempre incríveis. São incríveis, a galera é ótima. Então bora, continuando. Qual é a Vamos nossa lá. próxima Chocada. pauta aí? Que eu nem sei o que a gente tem pra falar ainda. É muita. olha, na verdade, é uma infinidade de coisas. Eu fiz algumas coisas que eu queria comentar aqui, eu até escrevi, porque senão a Ótimo. gente vai longe, Vai, né? vai. A gente já tava indo. No quarto do casal, então. né? Vamos. Então, pro quarto do casal. O quarto do casal sempre fala sobre relacionamento. Sabe? Independente da área que ele estiver, dentro do Feng Shui, dentro do Bagua. Ele sempre fala sobre relacionamento. Então, o que acontece? Tem algumas coisas que é muito importante a gente observar. O quarto do casal conversa com o casal? Ou só conversa com a mulher? Ou só conversa com o marido? Isso é interessante. Sabe? Então, olhar para o quarto de casal de uma forma que os dois se sintam bem nesse local. Né? Às vezes a gente vê que nós mulheres, né, a gente gosta às vezes de fazer Usar todo o armário. umas coisas maravilhosas assim, ou botar assim uma cor, né, fazer algo e daí o homem não se sente pertencente àquele quarto. espaço, Exatamente. né? Então assim, cuidar para que ambos se sintam pertencentes importante. a esse espaço. E uma coisa bem interessante também é que, enfim, no quarto de casal a gente tem muitas curas que podem ser feitas. Eu vou trazer alguma coisa aqui Vamos lá, pontual, vamos anotar. né? Assim, é muito importante que a gente tenha as nossas costas protegidas, que a nossa cama esteja na parede. E o ideal Isso é pra todos os quartos. para todos os quartos, tá? Ideal que não seja a parede do banheiro, isso vale ou não? Não, na verdade, não. Só se os canos estiverem ali na parede, daí teria algum problema. Tá. Mas o ideal é tu ter as costas protegidas, tá? E Check, o nosso check. tu ter visão da porta de entrada. Eu, no meu quarto, eu não tenho essa visão, tá? E daí tem como a gente fazer A gente pode curas. dormir com o pé pra. Isso tá. também tem uma coisa bem interessante pra falar. Então, esse é o tal do fio vermelho com um negócio pendurado. Esse é um lugar que não adianta, é uma cura. O ideal não é estar com os pés para uma porta, tá? Então, isso pode fazer você não dormir bem, pode... Aquele sono que não descansa, não é reparador. Então, eu fiz a cura, né? Que no caso é no batedor, colocar o cristal multifacetado Aqui com o vai fio brilhando. vermelho. Isso, esse aí, Fio o vermelho é reluzente. Né? Mas é a cura ideal.
E só que eu não falei nada pro meu marido. Só fez. Eu só fiz. Eu só vou fazer. Eu fiz essa cura, assim, eu só fiz. E eu senti mudança, mas eu digo assim, pode ser coisa da minha cabeça, né? E eu fiz a cura. Uns 3 dias depois ele veio pra mim. Meu amor, eu tô dormindo tão bem. É impressionante. Imagina o pé pra porta. É, o pé, assim, ó, bem na porta, tá? Ah, não. Não. É porque tem até aquelas coisas de velório, né? A gente tá assistindo uma série que mostra lá do rei na França lá, em que eles eram velados na própria cama. É, não, Né? não, Da não tem porta. como, né? Não, a gente tá ótimo. Não, mas é assim, ó, os pés Nosso que quarto se acho que tá encontrem ok. realmente na porta, tá? Então, essa é uma cura muito bacana que realmente eu fiz, eu testei e o meu marido aprovou sem saber. Então eu disse, ó, Que tá massa, aprovado, né? que massa. É, então tem muitas coisas. Uma coisa também que é muito importante, os banheiros e lavanderias. Pega essa dica. Porta sempre fechada. E isso é briga lá em casa, vamos falar disso. O que eu mais repito lá em casa? Eu tô Fecha sempre a porta do gritando pra alguém. banheiro. Isabela. Fecha a porta do banheiro. Fecha. Isso aí, porta fechada e a tampa do vaso fechada. Fechada. Gente, Sim. lavanderia e banheiro drena a nossa energia. Aham. E aquelas lavanderias que são abertas? É, tipo, é que a nossa, Tipo a mas a nossa, nossa é meio escondidinha, integrada assim. à cozinha. Na verdade, tem que sempre ver o ambiente como Tá. um todo, né? Tu tem que fazer esse estudo, mas existem curas, né? Porque hoje, realmente, nos apartamentos, geralmente é integrado. Sim. Então, tu realmente vai ter que colocar algumas curas Pegar aí que a aqueles gente estúdios que chama. estão fazendo agora, que a máquina de lavar fica junto com a cama, que fica junto com o fogão. Sim. Aham. Nossa, isso é uma bagunça, né? A gente faz o possível, né? Tem esses estúdios, Dentro né? das possibilidades. E o que não é possível, a gente tem que mentalmente dizer pra nossa cabeça, olha, isso eu vou anular esse. Sim. Isso não vai ser problema pra mim. Aham. Porque senão a gente começa Aham. a pirar, né? Que massa. Porque realmente é muita informação. Então é justamente isso, é tu trabalhar aquilo que é possível. Porque às vezes no teu Não é ambiente possível, não é possível. Às vezes não dá. Não dá. Então, a gente... Justamente esse é o bacana de todo aprendizado, porque não é uma coisa pesada, Ai, que incrível. não é... Então, é muito leve. Não, é uma delícia. E deve ser uma delícia fazer todas essas curas e ajustes. Ah, e... é bem bacana. Tu pega a planta baixa, porque... Então, como que funciona? Vem a planta baixa e o cliente, quando quer fazer a consultoria, ele faz um vídeo de todo o ambiente. Porque ali a gente também identifica muita coisa, né? Não é só olhar uma planta baixa. Então, às vezes, no ambiente, a gente tem que perceber, né? Perceber o que a gente coloca no nosso ambiente, as imagens que a gente tem no nosso ambiente, o que essas imagens estão trazendo realmente. Olhe para os seus quadros e lá do fundo do coração, olhe, tá, essa é uma imagem que está trazendo coisas boas para mim, para o meu ambiente, está trazendo boa energia. Então, esse é uma questão de trazer consciência, né? Para tudo. Acho que essa é a palavra-chave, é o trazer consciência. Trazer consciência. Então... E aquela realmente, história que tem da cozinha de que a pia não pode ficar do lado do fogão, tem uma coisa assim, né? Que a água apaga o fogo. na verdade, o fogão é o rei da cozinha, que a Não gente é o chama. O fogão é o rei da cozinha. E esse é realmente é uma forma que geralmente acontece, né? Nas plantas dos apartamentos atuais. O fogão, a pia, né? Então, ali a gente pode colocar o que ajudaria. Se tem um espaço, colocar algo de madeira, pode ser planta, pode ser, sei lá, dentro do contexto, né? Claro. Não vamos, sei lá, um enfeite de colher de pau, sabe? Então, porque Seja a elemento madeira, madeira. a madeira ela auxilia, digamos assim, é como se fosse as árvores de um rio. Elas seguram, tá? Então elas não deixam que a água vá pro fogo, digamos assim. Que mal. Então, Eu ela já vi tem até esse... que o ideal seria atrás do fogão ter um espelho pra refletir o fogo. Na verdade, o espelho atrás do fogão é quando você não está com uma parede atrás, tá?
Então, porque o espelho, ele tem essa função. Agora eu me lembro de Tipo, Ai, aqueles que que tem amei. uma ilha e tem o fogão no meio. Se tu não está com as costas protegidas do teu fogão, se tem uma janela, uma parede, é interessante o espelho para o nosso cérebro entender assim que tu tá no comando. Ali no fogão tu tem que estar no comando. E daí tu não enxerga atrás, né? Então o espelho, ele tem essa função, digamos assim, é muito mais pro teu cérebro entender Aham. que tu está no comando e enxergando o que tá Tá atrás. seguro. Isso, que tu está seguro. Que massa. Então tem todas essas questões, as posições de comando são muito importantes, né? Numa empresa. Gente, sempre, por exemplo, assim, no escritório, a mesa, a pessoa olhando para a porta de entrada. Sempre. Sempre. Porque é como se tu desse as costas. Se Que tu alguém ficar vai entrar. para quem vai entrar, como se tu desse as costas para prosperidade. Aham. Então sempre De frente. de frente para a porta de entrada, né, que seja do teu escritório, que seja, né, dependendo da configuração, e as costas protegidas também. Ai, que sensacional. É muito interessante. Que máximo, que bate-papo gostoso. Eu lá no meu Adorei. escritório, Eu adorei. eu tenho duas mesas, né? Uma tem as costas protegidas e a outra tem uma janela. Daí eu mandei fazer um espelho decorativo. É que nem eu disse, não é botar um espelho, sabe? Sim, do nada. Do nada, É. né? Então eu fiz um espelho decorativo e coloquei. Então é a sensação de que realmente eu tô enxergando Cuidado e atrás de estou ti. protegida. Que máximo, Mel. Sensacional, que tem as pedrinhas que a Mel Ah, Ai, sim. gente, olha, eu vou mostrar trouxe. pra vocês. Pirita. Fala aí, Pirita. A pirita, né? Então ela é uma pedra da prosperidade. Ai, ela é linda. Então, para atrair prosperidade, é muito bacana a gente ter ela, assim, numa empresa onde tá o caixa da empresa, digamos assim, para atrair essa prosperidade. Em casa, né, no local que a pessoa achar melhor. E nós temos a cianita azul, que ela também é conhecida como a pedra de São Miguel Arcanjo. Ela é uma pedra de muita proteção espiritual, proteção física, enfim. Carregar no É bolso linda. essa. Sim, carregar no bolso. Eu tenho uma linda do lado da minha cama. E a selenita branca. Gente, ela é linda. Ela é linda, ela é uma pedra de limpeza, né? Limpeza espiritual, né? Limpeza. E ela, inclusive, limpa outras pedras. Eu até estava falando pro Que é só Gil encostar, né? que a pirita e a selenita branca, elas não podem ser molhadas, porque a pirita, ela enferruja e a selenita branca, ela começa a se desmanchar. Eu já tive experiência. Ela fica Ruim. super porosa, mexeu assim, quebrou. Então, e elas são maravilhosas. Existem milhares de outras pedras, cristais, eu sou apaixonada. Mas esse é um trio, assim, que se querem Forte. começar, né, começar a ter pedras, esse é um trio maravilhoso. Maravilha. Incrível, papo maravilhoso. Mel, vamos jantar a qualquer hora aí. Vamos olhar nossa planta baixa, nossas plantas baixas. Olha, então, Tu atende, tu tem algum lugar que tu fala sobre isso, não, quer compartilhar? atualmente, na verdade, Faz não. uma página no Instagram, Sim, ela perfil. precisa fazer. Eu gente. tenho, na verdade, uma página que não que está tão de vez em ativa. quando é isso, mas na verdade eu coloco alguns pensamentos meus, amor.leveza.beleza. Ah, Então, assim, eu falo um pouco desses aprendizados do Feng Shui e de outras áreas que são muito bacanas. ai, que são incríveis, né? E a questão de fazer as consultorias, por enquanto, tá só no familiar. Mas assim, a gente Vamos vai- cutucar ela até ela. a gente vai trabalhando isso. Primeiro a gente trabalha, né, na nossa mente. Aham. Esse convite foi um convite muito bacana, porque para expor um pouco das coisas que eu venho aprendendo e, nossa, esses conhecimentos são pra vida, Ai, realmente. sim. E, gente, ela é muito modesta, assim mesmo, tá? Mas ela é bem incrível. Ela é bem incrível. Eu falo que
Todas as vezes que ela vai no salão ali pra fazer terapia, quem faz uma verdadeira terapia sou eu. É ao contrário. Quem faz a consulta. É ao contrário. E é isso. Gente, a gente tá Foi terminando super essa rápido, temporada, né? Gil. Nosso último programa dessa O temporada. último programa dessa temporada. E a Chegamos gente ao fechou fim com chave dessa de ouro, né? temporada. Coisa boa. Foi incrível, gratidão. Foi, obrigada, Muito gente. provavelmente logo estaremos de volta. Mas se quiser rever, enfim, qualquer episódio que a gente fez dessa Desde a temporada, primeira temporada. tá disponível pra vocês tanto no YouTube quanto no Spotify, então não percam. Agradecer aos nossos apoiadores dessa temporada: Cantina Mascarum, Viva Farma, Cloud Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna Eventos, Mercadão dos Óculos e Ritsat Smart. Vocês foram mega importantes, sem vocês nada disso teria acontecido. Gratidão. Muito obrigado. É isso. Até mais. Beijo. Beijo e até a próxima temporada do nosso podcast. Ai, acabou. O que quer dizer? Só foi tu tá falando bem pra lá. Tu tá falando pra lá, É que eu tô pra cá. aqui. É, e lá. É que eu acho que eu falo alto, Jeff. Acho que dá pra pegar tudo. Tudo.